Rede Marco YouTube. Hola mis amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma charla de telenovela. E hoje a charla é sobre uma trama argentina que conquistou o Brasil inteiro e ganhou prêmio na Itália. E ainda por cima tem uma das cenas mais ousadas que uma telenovela já colocou: o beijo entre uma noviça e o seu amado. Estamos falando de A Estranha Dama, aquela novela que contava a história da Gina, uma moça simples que vira freira, mas que escondia por trás do hábito religioso uma vida dupla. De dia, ela era a irmã Piedade, e à noite ela se transformava numa misteriosa figura de luxo, baronesa, e que deixava muitos dos outros personagens em dúvida. Quem era aquela mulher? Fé, paixão, segredo, convento, riqueza. Cara, essa novela tinha absolutamente tudo que a gente gosta. Nesse vídeo eu vou trazer a ficha técnica completa, o elenco, como que foi o início da história até o final e mais um punhado de curiosidades. Vou dar também o destino dos personagens e ainda vamos falar de audiência. Quem eram os concorrentes da novela naquele horário, no horário nobre. Então, para acompanhar tudo isso, antes de mais nada, já deixa aquele like. Se inscreve no canal para não perder nenhuma charla de telenovela e bora, vamos comigo. Vamos para a ficha técnica de A Estranha Dama. La Estranha Dama é uma telenovela argentina produzida por Omar Romey e exibida pelo Canal 9 argentino em 1989. No Brasil, ela passou no SBT às 21h30, de 11 de março a 30 de julho de 1992, em 120 capítulos. A autora foi a Lucy Gallardo e a direção da Diana Alvarez. Bom, ela simplesmente substituiu Simplesmente Maria, que tinha sido uma sucessão, e foi substituída por Topázio. Ou seja, ela entrou e saiu com grandes sucessos de novelas estrangeiras que o SBT exibia naquela época. Preciso falar com ela. Eu não posso convencê-la se minhas palavras não chegarem a seu coração. Por favor, não cometamos o mesmo erro de há 20 anos. Com licença. Irmã Beatriz, precisamos de sua ajuda com urgência na cozinha. Sim, já vou. Senhor Ricardi, sou uma religiosa que tem obrigações a cumprir, como o senhor pode ver. Bom, vamos embora pro elenco desse novelão. Luísa Culioch era a atriz que vivia três personagens. A Gina, a irmã Piedade e a misteriosa baronesa Manfredini. O Jorge Martínez vivia o Marcelo, que era o grande amor da Gina. A Maria Rosa Galo vivia a madre irmã Paulina, né, que é a grande vilã da trama, que ela ficava ali dividida entre fé e ambição de poder. Ainda tivemos o Raul Rito, que é o Pedro, e outros nomes do elenco argentino, que aqui no Brasil a gente conhece pouco. Bom, era um elenco pequeno, se comparado a outras novelas, mas extremamente carismático, viu? Que ajudou a trama a virar um fenômeno de audiência, assim, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Bom, vamos lá para a história dessa novela. Ela começa no comecinho ali do século XX. A Gina é uma moça doce, vive no campo com o irmão Domênico, um homem frívolo
que sofre de alcoolismo. Um dia, colhendo-lhe flores no campo, ela conhece o Marcelo, um homem rico, e a vida dela acaba se mudando completamente. Só que o invejoso Domênico espalha boatos e atrapalha o namoro dos dois. E o Marcelo acaba voltando para a cidade, onde ele se casa com uma antiga noiva, a Elsa, que foi escolhida pelo pai. A Gina ficou sozinha e grávida, desamparada por todos, acaba ficando doente e ela é acolhida no convento da Adoração. Num parto ali complicado, que quase a leva à morte, ela pede a Deus que salve a sua filha. E assim nasce a Fiamma, um nome ali que significa fogo. Ainda debilitada, a Gina pede que as freiras entreguem a menina para o pai, o Marcelo, que já estava casado. Mas ele aceita e leva a Fiamma para ser criada por Gertrudes, sua antiga babá de infância. Bom, enquanto isso, a Gina, em agradecimento a Deus, né, por ter salvado ali a vida da filha, ela decide se tornar freira e é enviada para estudar na Itália. O Marcelo também tem uma filha com a Elsa, mas a esposa tinha uma saúde frágil e acaba falecendo cedo. E ele passa a criar as duas meninas juntos, a Fiamma e a Virgínia, as duas filhas dele. Numa dessa passam-se 17 anos e a Gina agora, com uma nova identidade de Irmã Piedade, ela é enviada de volta justamente para o Convento da Adoração, o mesmo lugar que marcou todo o seu passado. Lá ela faz amigas, como a Irmã Beatriz, mas também encontra uma inimiga terrível, a ambiciosa Irmã Paulina. Essa Irmã Paulina, ela fica dividida entre a fé e a sede do poder, dentro ali do convento. Tarde? Mas tarde para quê? Para que o senhor possa alcançá-la, senhor Ricardi. Gina agora está longe demais. Mas, madre, parece que a senhora não me entendeu. Eu vim buscar a Gina, esteja onde estiver, em qualquer lugar do mundo, eu já vou lhe encontrá-la. disse que é tarde. Mas tarde para quê? O que aconteceu a Gina? Por que é tarde? Porque Gina, neste momento, está se casando. Está se casando com alguém que jamais a fará sofrer. Gina agora está salva, é feliz e ninguém a fará sofrer mais. Bom, voltar para aquele lugar faz a Gina ali do passado, né, renascer dentro da Irmã Piedade. Ela descobre uma passagem secreta no convento, onde ela escapa, dá umas escapadelas durante a noite, assumindo uma nova identidade, a de uma mulher luxuosa e cheia de mistérios, a baronesa de Manfredi, que é a verdadeira estranha dama do título da novela, né? Nessa vida dupla aí, ela acaba reencontrando Marcelo, que não a reconhece. Enquanto isso, a Fiamma, criada ali com muito amor pelo pai, sofre uma grande desilusão. Sua irmã Virgínia está prometida a Aldo, justamente o homem que a Fiamma ama. Só que a Virgínia, por sua vez, está apaixonada por um outro, um tal de Carlos, um homem bem mais velho e amigo do pai. Arrasada ali, a Fiamma decide se tornar freira e entra onde? Justamente no convento da Adoração, onde ela conhece a Irmã Piedade sem imaginar que está diante da própria mãe. E o nó da trama ali se dá aquele aperto mesmo quando o Marcelo, ao deixar a filha ir para o convento, acaba encontrando a Irmã Piedade e tem certeza que aquela freira é, na verdade, Gina, o amor de seu passado. A partir daí, a Gina vive dividida, né, entre a fé e a carne, entre o hábito religioso e a paixão que nunca morreu dentro dela. Disposta a vencer esse conflito, de qualquer maneira, ela passa a viver grandes jornadas na novela. Basicamente, essa é a história de A Estranha Dama. Ou seja, um novelão, né? Novelão, cheio de coisas folhetinescas em trechos que a gente ama. Tem jeito, né? Bom, agora a gente vai para as curiosidades. Mesmas palavras. Mas como fazer para que essas palavras tenham a mesma alegria, então? Para que tenham a mesma liberdade e possam chegar até os ouvidos de Fiamma sem nenhum obstáculo? Eu não sei. Eu dei um passo definitivo, mostrando minha ignorância. Mesmo com toda a minha sabedoria. Foram tantas as desordens que esbarraram em meus conhecimentos, meus humildes conhecimentos, meu juízo, que parece uma ironia de Deus.
Bom, o sucesso dessa trama foi tão grande que ela foi vendida para mais de 58 países ao redor do mundo, o que não era comum para novelas argentinas. Isso era uma coisa mais de México e novelas brasileiras, né? Na Itália, ela foi rebatizada como Dona do Mistério e ela conquistou o Telegato, que foi o principal prêmio ali da televisão italiana por muitos anos. Era basicamente um Oscar da TV por lá. A- Na própria Argentina, a novela recebeu 4 prêmios, como melhor novela, melhor direção e também teve melhor atriz. No Brasil, a abertura foi completamente modificada, né? Foi diferente da original. O SBT usou um tema cantado em português pela cantora Cláudia. Muito bonita a música. A trama ficou marcada por trazer um dos primeiros beijos sacrílegos, né? De sacrilégio da televisão. O beijo entre uma noviça, prestes a fazer os votos, e o rapaz por quem ela se apaixona. Algo raro de se ver numa novela até então, hein? Bom, a protagonista viveu ao mesmo tempo 3 identidades, né, dentro de uma só personagem. Ela era a Gina, no começo da novela, que acabou se tornando a irmã Piedade, e a misteriosa baronesa Manfredi. Bom, o nome da filha da protagonista, Fiamma, significa fogo em italiano. Uma escolha ali ligada ao parto difícil, quando Gina ardia em febre e temia perder o bebê. O sucesso no Brasil, assim, foi tão grande que o SBT reprisou a novela menos de um mês depois do final da exibição, entre agosto de 92 e janeiro de 93. Nessa reprise, ela foi exibida ao lado de outro grande sucesso estrangeiro, que foi Ambição, né, que é Cuna de Lobos, que, aliás, foi nossa última charla de telenovela na semana passada. E se você não viu, não sabe o que perdeu. Bom, a trama ganhou uma continuação chamada Soy Gina, que chegou a ser anunciada no Brasil pela rede OM, sob o título de O Regresso da Estranha Dama. Só que essa exibição acabou sendo cancelada no meio do caminho e o SBT nunca se interessou em passar. A Estranha Dama foi a única novela argentina que foi exibida em Portugal pela RTP1 alguns anos depois do sucesso que fez aqui no Brasil. A vilã da história, a irmã Paulina, é um tipo de antagonista pouco assim comum nos folhetins, né? Era uma freira ambígua, movida tanto pela fé quanto pela ambição do poder dentro ali do convento. Se hoje é comum a gente ver filmes com freiras totalmente do mal, né? E desequilibradas, naquela época não era não, era coisa bastante rara. Mexer com o santo, né? Com o que é sagrado, digamos assim, né? Foi uma experiência arriscada, que deu muito certo. Bom, boa parte da trama se passa ali dentro do mesmo cenário, né, que é o Convento da Adoração, que serve de pano de fundo tanto para o passado quanto para o presente da protagonista. Um recurso e tanto para reformar ali, reforçar, quer dizer, o clima de segredo da história. Bom, vamos para o final da trama. O que aconteceu? A novela seguiu aquela forma clássica do gênero, né? Como o próprio nome sugere, era uma trama pensada para final feliz, resolvendo o grande conflito de fé e paixão vivida por Gina. O desfecho girou em torno da revelação da plena identidade da protagonista para o Marcelo. Ele descobre que a irmã Piedade e a misteriosa baronessa são, na realidade, a Gina, que ele amou tanto e ainda amava. E os dois se reconciliam e ficam juntos. A continuação Soy Gina começa justamente com Gina e Marcelo já reconciliados, vivendo juntos, né? Então, confirma que o final da trama, realmente, os dois ficaram unidos. Bom, já as questões amorosas de Fiamma e Virgínia, envolvendo Aldo e Carlos, seguiram o mesmo padrão do gênero, se resolvendo dentro do final feliz, que consagrou a trama como um clássico do dramalhão latino-americano. Bom, o que fica é o registro, né? A Estranha Dama entregou exatamente o que ela prometia. Um final emocionante, com uma protagonista finalmente livre para viver a sua verdadeira história de amor ao lado do grande amor da sua vida. E como foi, né, a audiência de Estranha Dama e com quem que ela concorria naquele horário quando passava? Bom, a novela cravou 13 pontos, com picos de 20, sendo uma das novelas mexicanas de maior sucesso da história do SBT. Do outro lado, né, na concorrência, leia-se Globo, passava um arrasa quarteirão, né? Pedra sobre Pedra, de Agnaldo Silva e Ricardo Linhares e Ana Maria Moretson, estrelada por Lima Duarte e Renata Sorrah. Era uma super produção, né? Com a televisão portuguesa, que foi um baita sucesso de público. O Agnaldo ali, ele tinha pego o horário meio em baixa, com o final de O Dono do Mundo, e aí ele arrebentou, né? Levantou a audiência horrores.
Ou seja, a Estranha Drama disputava um horário com uma novela brasileira de altíssimo investimento e audiência totalmente consolidada. Vale também lembrar que em 92 foi o ano que o SBT já vinha crescendo em audiência geral, muito puxada pelo fenômeno Carrossel, que mais cedo ali trouxe para o público brasileiro mais novo, né, uma abertura de mente de que as produções estrangeiras como Estranha Dama poderiam concorrer e fazer sucesso aqui no Brasil. Bom, pessoal, é isso. Assim se encerra mais uma charla de telenovela, La Estranha Dama. E ela pode ter nascido lá na Argentina, mas ela conquistou o coração do brasileiro, viu? Uma história de fé, paixão, identidade secreta. E até hoje ela é lembrada com carinho para quem, assim, acompanhou a novela lá no SBT. E se você curtiu esse mergulho no convento da adoração, deixe teu like, recomenda o canal, né, para os outros. Diz o que mais te chamou a atenção em tudo que a gente falou hoje aqui na charla. E escreve teu comentário, pede qual novela estrangeira, mexicana, chilena, whatever. Qual novela você quer ver aqui na charla de telenovela. E um beijo, gente. Fiquem com Deus, sempre agradecendo a tua presença aí do lado, que é muito importante para mim. Beijo. Até o próximo charla de telenovela. Tchau. Rede Marco YouTube.